a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as poderei suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Lê ali a passagem que ele fala, não pode suportar agora. Tem muitas coisas a dizer. Isso. Versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as poderei suportar agora. Mas depois... virá o Paráclito. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará. Quando vier o Paráclito, Paráclito é o quê? O batismo no Espírito Santo. Está entendendo que quem não é batizado no Espírito Santo não consegue suportar o que Jesus tem para revelar, não consegue suportar a revelação. Não está dizendo aí, ó. Eu falo, eu tenho muitas coisas a falar, eu tenho muitas coisas a revelar, mas devido vocês ainda não ser batizados no Espírito Santo, não podereis suportar. Mas quando vier o Paráclito, quando vier o Pentecostes, quando vocês forem receber o poder do alto, que o batismo no Espírito Santo desce o poder do alto, e ele vos ensinará, ele vos relembrará de tudo que eu descrevi. Quer dizer, o Espírito Santo vai te dar suporte para entender a revelação e suportar isso. Por isso que tu vai falar de um testemunho com uma pessoa, mas a pessoa acha ruim. Aquele testemunho que revela Deus lido na vida da pessoa, como a gente falou, a pessoa não está conseguindo ler, nem dá graça e nem glorifica a Deus. Porque ela não consegue nem suportar aquilo ali e entender que Deus está na tua vida. Ou quando tu fala da vinda de Jesus Cristo, tu fala do juízo, tu fala de Apocalipse, algo que vai acontecer. Tu fala que Jesus, do lado de Tessalonicenses, que Jesus vai voltar, na volta de Cristo, Jesus, com um sopro da boca dele, vai destruir todas as obras de Satanás, no mundo inteiro, em todo lugar. Com um sopro da boca dele. Então tu fala isso com entusiasmo da revelação da palavra de Deus, mas a pessoa que ela não é batizada no Espírito Santo e não quer o conhecimento da palavra de Deus e não quer ser batizada no Espírito Santo, ela se justifica por si própria, com o próprio juízo dela. Então aquilo ali para ela não suporta, ela não consegue dar suporte àquilo ali. É isso que Jesus está falando. Eu tenho muitas coisas a falar para vocês, os discípulos lá. Só que vocês não estão prontos para suportar isso agora. Mas quando é que vão estar prontos? Quando vier o Paráclito. Entenderam, meus irmãos? Sabe o que está vindo para mim agora? Aqueles que não foram batizados no Espírito Santo, não desejar ser batizado no Espírito Santo, não nascer da água do Espírito, tu corre o risco de ficar pelo caminho. De não suportar. Capaz de caminhar 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, desistir de tudo. Esse meu, com 50 anos de caminhada, desistiu, abandonou tudo. Não tinha um batismo no Espírito Santo para poder suportar. Sem o Espírito Santo não tem como suportar. Jesus está falando, não é Jesus que está revelando isso aí? Jesus está revelando. Tenho muitas coisas a revelar, a falar, a ensinar. Quer dizer, tenho muitas coisas a falar. Quer dizer, a tornar conhecido para vocês. Mas não podeis suportar ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, então, tem que desejar ser batizado no Espírito Santo, que não foi ainda. Uma coisa é a pessoa pedir, outra coisa é a pessoa desejar. Uma coisa é tu pedir um copo d'água. Tá com pouca sede, outra coisa é tu tá morrendo da sede e desejar um copo d'água.
Quem já passou por uma situação de estar com muita sede e estar sem água e desejar muito um copo de água fresca para tomar? Quem já passou por uma? Eu já passei. Eu passei no mato. Eu estava no mato e eu estava procurando um veio de água em algum lugar. Quando eu passo na beira de um barranco, eu escuto um barulhinho de água. Bem estreitinho. Era um valinho que se fazia com a água, que vinha de uma nascente e passava assim no mato. Era um valinho, mas era água corrente. O que eu fiz? Segurei na água, de ponta cabeça, fazia bico com o beijo e puxava que dava, morto da sede. E enchia a barriga o que deu. Que bom. Então assim, meus irmãos, uma coisa é tu desejar, outra coisa é só tu querer. Eu quero. Mas o Patrício. Eu quero. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Outra coisa é tu desejar e se esforçar para que isso aconteça na tua vida. Eu vi um testemunho de uma moça, acho que eu coloquei até no grupo, um vídeo de uma vez, uma moça que, já faz tempo que eu falei isso aí, uma moça que quando ela ouviu sobre isso, sobre o batismo do Espírito Santo, e ela desejou isso, ela começou a orar 11 horas da noite, se eu não estou enganado, você não se lembra? Ela entrou no quarto dela, ela começou a orar e pediu o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Foi clamando, clamando. E ela varou a madrugada clamando. Ela dizia, não vou dormir, não vou sair daqui, enquanto o Senhor não decidir batizar no Espírito Santo. E Deus deixa. A nossa fé é aprovada. A nossa fé é aprovada. E quanto mais ela orava, mais ela desejava. Ela falou, quando chegou 5 horas da manhã, que estava amanhecendo o dia, e ela clamando, de repente desceu um poder do alto, uma força sobre ela, e ela rolava de tanto rir assim, de felicidade, aquilo tomando conta dela, ela ficou embanhada, né? De ser batizada no Espírito Santo, e ela rolava assim, chorava, um choro de alegria, ela foi batizada. João, então esse é o segredo, meu irmão, aconteceu com ela. A gente quer pegar a receita dos outros. Lá em Atos Apóstolos não diz que eles estavam orando unânime, né? Todo mundo em oração, e de repente, pode acontecer de um dia tu estar orando no teu quarto e tu assim, Senhor, se eu não sou batizado no Espírito Santo, eu desejo o que o Senhor me batizasse no Espírito Santo. Jesus me batiza no Espírito Santo no fogo. Por que às vezes a pessoa vai para uma pessoa e me batiza, né? Me batiza, eu quero ser batizado. Ela perde. Mas diante de Jesus às vezes não perde. Não perde. E o próprio João Batista falou, eu batizo com água. Mas virá alguém, quer dizer, isso vai acontecer depois, alguém que vai batizar vocês no Espírito Santo no fogo. E é ele. E é só Jesus que pode fazer isso. Nenhum homem vai fazer isso. Nenhum homem pode batizar uma pessoa no Espírito Santo no fogo. Só Jesus. Agora, meus irmãos, o desejar isso porque tu entende que é preciso que Jesus está falando ali, ó. Nós temos que entender o que Jesus está falando ali, ó. Não é assim, eu vou pedir porque o João falou que tem que pedir. Não, tu tem que entender porque... Tu tem que entender, a gente tem que entender por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. Eu creio no Evangelho, mas por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Por que eu tenho que nascer da água e do Espírito? Por que eu tenho que nascer de novo? Jesus já falou que senão não entra e nem vê o reino de Deus. Tu quer entrar no reino de Deus? Tu quer ver o reino de Deus? Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer da palavra de Deus e ser batizado no Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito de Deus. Só que é algo que tem que nascer da vontade da pessoa, porque da parte de Deus Ele quer. Tu já viu alguém que alguma coisa uma vez pediu para ti, assim, ela pediu por pedir alguma coisa, mas não desejava tanto aquilo? Mas tu já viu também alguém pedir alguma coisa para ti, desejando muito aquilo? É diferente tu pedir desejando muito aquilo.
Só que uma coisa eu vou dizer para vocês que está vindo para mim agora. Mas por causa do medo. Atrapalha isso. Não podem ter medo. Tem pessoas que têm medo de ter uma experiência com Deus. Medo de deixar Deus encher do Espírito Santo. Tem pessoas assim, tá, aí Deus, eu nasci de novo, ser um novo homem, uma nova mulher, mas Deus, o que vai ser da minha vida? Será que Ele vai me tirar da minha família? Será que Ele vai me mandar para a África para me pregar o Evangelho? Será que eu agora vou... Entenderam? Tem pessoas que nem receberam o Espírito Santo, ela já está julgando como é que é a vida dela se ela recebesse o Espírito Santo. Tem gente que não faz questão de se receber ou não receber. Tem que fazer questão sim. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém, você também. Então assim, ó, tem gente que não faz questão para ela de acontecer ou não, mas para aqueles que têm o conhecimento da palavra, faz questão sim. Quer ver? Lê de novo ali, ó. Lê de novo que Jesus falou. Jesus fala, o que eu tenho para falar, não sou capaz de suportar agora. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. O Paráclito era o cumprimento da promessa. Isso que Jesus fala, se eu não for, ele não virá. Se eu não for, não vai se cumprir. Jesus veio para cumprir algo. E aí depois ele teve que voltar para se cumprir outro algo. Ele falou, se eu não for, ele não vai vir. Eu tenho que ir. E aí ele vai vir. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Vou-lo enviarei. Quem é que batiza no Espírito Santo no fogo? Jesus. É Ele que envia o Espírito Santo. Meu irmão, e me vem de novo essa palavra medo. O medo atrapalha isso acontecer. Porque como é que Deus vai dar... Você lembra do odre novo, vinho novo, né? Como que pode uma pessoa ter um espírito de medo e o espírito da coragem estar junto? Deus, ei, como é que pode estar ali dentro desse odre? Pode ter? Pode conviver um espírito de medo e um espírito de coragem? E Deus fala, eu vos dou um espírito de coragem. Eu não dei espírito de Deus. Deus fala assim, ó, eu não dei espírito de medo. Então, se o medo me atrapalha, Deus está falando, eu não dei. E quando fala assim, eu não dei o espírito de medo, Deus está revelando que o medo é um Espírito. Tá? Eu vos dei um espírito de coragem, não um espírito de medo. Então tem um tipo de medo que ele é espiritual. E tem aquele medo carnal que é medo de se afogar, medo de se queimar, entendeu? Medo de cair. Então é um medo que tu não... É igual, já viu uma criança, um nenenzinho de 6 meses engatinhando? Ei, um nenenzinho de 6 meses engatinhando, ele sabe o que é o medo? Não. Se tu botar uma criança engatinhando no alto de um prédio de 150 andares e não tiver nenhuma mureta, tudo liso lá em cima, tu botar uma criança andando, ela vai cair ou não vai cair lá? Vai. Vai. Vai cair. Ela não tem o quê? Medo. Não tem discernimento de medo. Então, estou falando do medo natural de se cuidar. Agora, o espírito de medo. O espírito de medo é aquele que domina a pessoa. A pessoa tem medo de se afogar, mas ela vai na água, ela tem a água pela cintura. Agora, se ela é dominada pelo medo, nem água na canela ela pega.
É igual eu falei da truvada. Se a pessoa tem medo da truvada, basta só estar escuro, começar um vento, ela já começa a entrar, entendeu? Pânico. Nem começou a truvada. Então aquilo ali já domina ela. Aquilo ali está. Então, por isso que Deus fala, eu não dei um espírito de medo, eu dei um espírito de coragem para vocês. Nós temos que perceber o que nos atrapalha, o que tenta nos dominar. Às vezes a pessoa tipo assim, ó, eu não sei se eu sou batizado ou não. Eu posso dizer quem é batizado ou não, eu não sei. Eu não sei. A pessoa quando nasce da água do Espírito, ela sabe. Ela sabe. Olha a diferença lá dos apóstolos lá no começo da caminhada e olha depois como é que eles eram. Totalmente diferente. Entenderam, meus irmãos? Então assim, ó, sei que eu estou falando para vocês é bíblico, é Jesus que está falando. Se ele está falando, porque ele quer que aconteça o paráclito na nossa vida. Ou isso que Jesus está falando é só para aquele pessoal daquele tempo? Se fosse só para o pessoal daquele tempo, era para estar escrito? Não. Se está escrito é porque é para nós. Não está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro falou lá para o povo que estava ouvindo a pregação dele, e se cumpriu aquilo que Deus falou lá em Joel, que nos últimos dias, nos últimos tempos, ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. E Pedro fala, isso é promessa de Deus para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe de Deus. Também essa promessa para quem está longe, que não conhece, mas pode se aproximar através do conhecimento e receber o Espírito Santo de Deus. Paráclito. Tem gente que não recebeu o Espírito Santo porque ainda carrega em si o rito religioso. E não aconteceu naquilo que Deus diz na palavra. Todo aquele que pedir ao meu Pai o Espírito Santo, receberá. Porque pode um filho pedir a um pai um pão e o pai dar uma pedra, um peixe e dar uma serpente? Evangelho de hoje. É? Foi o Evangelho de hoje. Então, mas ele fala mais, ele não dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Então Jesus está revelando o que? Que tem que ser pedido. Não é algo que é oferecido. Quem quer? É oferecido a todos que creem e querem e pedirem. Agora, de tudo isso que tu ouviu, tu pode chegar em casa e ter essa experiência com Deus. Pode acontecer aqui. Olha, agora, se entrar num ouvido e sair no outro, meu filho, e não acontecer, e a pessoa não se importar porque não aconteceu, e levar... Tem pessoas que não se importam de ter ou não o Espírito Santo, mas Jesus falou que faz toda a diferença, porque aquele que não tem o Espírito Santo não pode suportar coisas que Deus quer revelar, coisas que Deus quer ensinar. Então, por isso que às vezes uma coisa tão simples, para aquele que tem o Espírito Santo, ele entende fácil. E uma coisa tão complicada também para ele se torna simples. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, às vezes uma coisa tão simples é muito complicado. Mesmo diante dos olhos, a pessoa assim, eu não entendo. E está claro, mas não entra. Está cego. O entendimento está obscurecido. Por causa de quê? Porque é o Espírito Santo, Jesus fala que é o Espírito Santo que... Lê ali. Lê. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Entendeu? Tem um ensinamento que vai vir através do Espírito Santo. Então, aquele que tem um ensinamento através do Espírito Santo, para ele é simples.
A pessoa tem uma pregação lá, a pessoa está compreendendo, ela compreende fácil, ela entende fácil a revelação, enquanto que para o outro fica assim, ó, não entende. E quando entende com muito sacrifício, tu tem que ir, voltar, e repete, vai lá, e a pessoa parece que entendeu, mas daqui a pouco esquece. Mas o que tem o Espírito Santo, não. Porque vai se cumprir aquilo que Deus, Jesus disse, e vós sereis ensinados por Deus. Meus irmãos, os nossos pais, os nossos antepassados, tinham isso que vocês estão ouvindo hoje? Tinha a palavra, mas não tinham a palavra, mas não ouviram. Quem foi aqueles que chegaram para eles, tem que ser batizado no Espírito Santo no fogo? Não, tu já foi batizado dessa maneira? Não, tá tudo certo. E aqueles que foram batizados daquela maneira e tá tudo certo, não sabem nada sobre a palavra. Não sabe nada sobre a palavra, uma ignorância grotesca. Eu estava vendo o programa do Celso Portiolli, daqueles, ganhar é bom, como é que é? Não, comprar é bom, levar é melhor, né? Levar é melhor. É. Lá da Van, ganha até 80 mil reais. Aí vai 3 pessoas da família, aí foi lá a esposa, o marido e o filho. O filho era um cadeirante, né? E dava para perceber que era religioso, porque tinha um que tinha, o cadeirante, ele tinha uma cordinha com um T pendurado ali, o T é tarso, né? Que era o pessoal de madeira. Uhum. E aí eu falei para Samuel, já dá para perceber que são religiosos. E qual religião que é? Aí lá tinha uma pergunta assim, ó. Qual foi o primeiro filho de Moisés? Qual foi o primeiro filho de Moisés? Aí lá tinha assim, Jacó, tinha quatro opções. Quem sabe não responde, segura um pouco. Eu quero ver se alguém aqui... 4 opções. Jacó, Eliezer, Gerson e Eliseu. Aí, por dedução, né? Ei, qual foi o primeiro filho de Moisés? Estava ali. Quem vocês acham que era? Quem sabe, não. Alguém já falou. Quem? Tá, mais alguém? Quem acha que é Jacó? Quem acha que é Eliseu? Quem acha que é Eliezer? E quem acha que é Gerson? Aí a mulher pegou e falou assim, ela não sabia, valia 10 mil reais, não, 12 mil reais, né? 12 mil reais, se errasse, perderia 12 mil reais. Ela ficou com medo assim, ó, aí tinha a sugestão lá, eliminar duas. Aí foi eliminado 2, ficou Gerson e Eliseu. Aí a mulher falou assim, Eliseu. Daí o marido assim, ó, eu confirmo ela, porque ela é muito religiosa. Ela não sai da igreja, é católica, né? Ela não sai da igreja, olha só. E aí o filho, não, ela tá certa. E a mulher, daí ele falou assim, tu muda ou fecha nessa? Não, eu fecho nessa. Tem certeza? Ele querendo ajudar para uma família carente, que precisava muito por causa do rapaz cadeirante. E ele não queria que perdesse. Mas ela disse, não, mas nunca que vai ser Gerson. Gerson nem é bíblico, falou pro Celso Portiolli. Então Celso Portiolli assim, mas você conhece a palavra de Deus? Você tem certeza que não tem Gerson na Bíblia? Não, Gerson não, isso aí colocaram para enganar nós. Não tem, eu tenho toda a certeza que é Eliseu. O marido, não, ela está certa, é Eliseu. Está certo, o filho não, ela está certa.
E tipo assim, ó, com aquele negócio pendurado no pescoço, por frequentar a igreja direto, mas não tinha um conhecimento da palavra. E é Gerson. Gerson é o primeiro filho de Moisés. Eliezer é o segundo. Eliezer também é. Gerson nunca tinha visto. Então assim, ó. E aí quando ele falou assim, ó, tá errado. A mulher viu, sério, 12 mil. Ele não se viu, então. Ei, o que é tu ter a confiança que tu tá certo, estando errado? Nós não somos assim? Ah, não, éramos assim, né? Mas às vezes a gente é teimoso. Éramos assim, tipo assim, ó. Tem que vigiar. Tu, entendeu? Pra ti tu tá na crença e na tradição, não tem essa pessoa, não, eu tenho certeza que é assim como eu estou falando. E aquilo que ela tem certeza como ela está falando, não está na Bíblia. E mesmo se estiver na Bíblia, tem que tomar cuidado, porque Satanás usou até da Bíblia para enganar Jesus. Ó, está escrito, tu pode se jogar daqui, porque está escrito que o anjo não deixará que teu pé resvale sobre a pedra, que nenhum mal vai te acontecer. Daí Jesus falou, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aí é tentação, querendo colocar Deus à prova. Eu preguei sobre colocar Deus à prova, né? Se é tu, Senhor. Então, assim, meus irmãos, uma coisa é querer que Deus, colocar Deus à prova, outra coisa é querer que Deus te confirme algo. Né? Confirme algo que, tipo assim, sendo da vontade dele. Se tu está com dúvida, a dúvida vem do maligno. Então, assim, os três foram um atrás do outro, um apoiava o outro. Não pode. Tem que ser Eliseu, esse Gerson nem está na Bíblia, nem existe na Bíblia, porque é um nome que foi usado até pouco tempo atrás. Tem pessoas que têm o nome de Gerson, né? Então, o que é a falta de conhecimento? Trouxe um prejuízo. Custou caro. Trouxe um prejuízo. E Deus fala que, quando Deus fala assim, ó, que eu preguei ali, ó, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então Deus, quando fala que há um sofrimento pela falta de conhecimento, isso é no geral. Deus está falando assim, ó, às vezes uma pessoa está sofrendo porque ela não conhece a Deus, mas Deus não tem culpa porque ela não quer conhecer. Ela não conhece a fé verdadeira, ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece a Deus e está naquele sofrimento. E aí para ela, para alguns, é conforme ela acredita. E ela assim, não, para mim é assim. Não, mas não, eu tenho certeza que é assim. Pagar para ver, eles não pagaram para ver? E para eles era a verdade que Eliseu era o filho de Moisés. Eu confesso que eu não sabia. Então assim, ó, se ela tivesse pedido ajuda de outra maneira, ela não tinha perdido. Sim. Mas ela tinha certeza, eles tinham certeza absoluta sem o conhecimento. Não é assim que tem pessoa que fala assim, ó, eu acredito dessa maneira, eu tenho certeza que está certo. E às vezes não, e aí a pessoa só vai se dar conta quando chegar no prejuízo que ela está errada. Por isso que nós temos que orar muito pela nossa família. Porque muitos, estando errado, para eles estão... Não, eu acredito dessa maneira. Uma vez um tio meu lá me ofendeu, eu estava orando pela minha avó, estava pregando para minha avó. Ele disse um palavrão lá, mas ele falou assim, quem é tu? Quem é tu? Tipo assim, ó, o sacerdote ainda é sacerdote, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, para eles, né? Tipo assim, o que falar eu vou acreditar. Agora tu, e eu estava falando sobre Jesus Cristo, eu estava falando sobre a palavra de Deus. Entenderam, meus irmãos? Por isso que a Bíblia diz, não leem-se, né? A pessoa não faz a leitura de Deus. Então, na criação, no milagre, não lê a presença de Deus, dando para ver, lendo-se.
A Bíblia diz que se tornarão indesculpáveis por não dar graças a Deus. Às vezes tu conta o testemunho, tu conta a bênção de Deus sobre a tua vida, e em vez da pessoa glorificar a Deus, ela se revolta. Tem pessoa que se revolta. Uma vez um cara falou para mim, cara, parece que só tu tem Deus, João, e nós não temos, cara. Eu falei, não. Justamente eu estou falando para quem quer crer. Eu justamente estou falando para quem não conhece. Porque Jesus falou assim, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Quem precisa de médico é os doentes, os sãos não precisam de médico. Então, se tu acha que tu sabe, tu está crendo certo, que tu sabe tudo, tu não vai ouvir. Agora, aquele que não conhece, aquele que não crê, é a oportunidade. Tá, não é? Aquele que não conhece, aquele que não crê, que nem a Cira deu testemunho lá do Mário, lá. Foi a oportunidade que Deus deu. Agora, se enche o papo de orgulho e pretensão, e tipo assim, eu acredito do meu jeito, eu acredito do jeito que a minha religião ensina. Meus irmãos, Jesus fala, está escrito na Bíblia, o próprio Jesus, o Filho de Deus, falou, aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura. Não foi isso que Jesus falou? Foi. Que nós temos que acreditar conforme está escrito. Porque muita gente acredita conforme só como é falado. E agora, se não é falado conforme está escrito, conforme Deus ensina, porque além do que está escrito, tem a revelação da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Porque Satanás usou de algo que está escrito contra Jesus. Se tu é o filho de Deus, se joga daqui. Porque está escrito, citou o Salmo lá. Ele citou o Salmo. Os anjos vão te segurar. Mas, porém, Jesus está falando, mas também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Posso tudo pela verdade, né? Como é que o Paulo diz? Nada posso contra a verdade, a não ser Pela própria verdade. com a própria verdade. O que Satanás falou lá era a verdade, estava escrito, ele citou. Mas Jesus também usou da verdade contra o que ele queria colocar por trás daquela verdade. Então, por isso que tem pessoas, tem religiões que pegam um detalhe da palavra e dali formam uma doutrina. Dali formam uma doutrina, formam uma base, né? Pegam uma parte do texto e ali cria algo que a pessoa, para ela é só aquilo ali depois. Mas é distorcido. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Ela não se contradiz. Quando a Bíblia diz assim, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Quem é que dá ordem aos anjos? Deus. Eu já vi pregador, já vi um dia, ele fala assim, tu pode dar ordem aos anjos, que se faça isso, se faça aquilo, fica pum. Então tu é Deus. Porque a Bíblia diz que quem dá ordem aos anjos é Deus. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que veio um anjo e a pessoa se prostrou e o anjo não falou nada. E como que está lá em Apocalipse que João foi se prostrar para o anjo ergueu ele e falou assim, sou um servo de Deus como tu, só adora a Deus. Mas tem uma passagem lá no Velho Testamento que... Mas daí aquilo lá, por isso que o pessoal não aceita. Porque alguém mudou lá. Então, se tu tem o conhecimento, o Espírito Santo vai revelar para ti, se tu tem o Espírito Santo, se alguém mudou. E Deus vai mostrar para ti. Como mostrou. Lá no Velho Testamento, uma pessoa se joelha diante de um anjo, mas não fala nada. E aí lá em Apocalipse, João, o discípulo amado, vê o anjo, né? E ele vai se prostrar, porque é um ser divino, iluminado. Ele podia até achar que era Deus. E o anjo não aceitou. Por quê? Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. E só Ele. Só Ele que vai se prostrar. Se prostrar só para Deus. Se prostre só para Deus. Se prostre só para Deus. Mas antes não se prostrava para alguma coisa feita por mão humana? Se prostrou.
Se prostrou muitas vezes. Se prostrou, falou, pediu socorro, chorou. E Deus perdoou o tempo da ignorância. Agora tu conhecendo a Deus e fazer isso de novo, vai ser o quê? Indesculpável. Vai ser indesculpável. Deus vai ser indesculpável. Deus não vai aceitar desculpa. O que é indesculpável? Sem desculpa. Deus perdoou o tempo da ignorância. Agora, pelo conhecimento, vai e faz de novo, meu filho. Entenderam? É isso. Assim, João, capaz, não, jamais, Senhor, darei a minha vida por ti, Aí tu tá lá, tu tá numa congregação, tá toda a tua família, bota o negócio lá, aí todo mundo vai, aí tu fica sem rede, só tu ali, aí tu não quer contrariar a família, aí tu vai lá e faz. Eu estava num lugar que foi todo mundo. Aí meu coordenador da renovação estava do meu lado. Eu pensei, ele ficou, vai ficar comigo aqui. Eu sentado e a turma lá, tudo prostrado lá de joelho, lá, clamando lá. Botaram desse tamanho lá e a turma de joelho. Vela, lá. E aí ele assim para mim, tu não vai? Eu falei, eu não, eu conheço a Deus, meu filho. Eu conheço a Deus e eu tenho que temer a Deus. Quando ele fala, só a mim adorarás, só a ele, a pessoa deve se prostrar, o anjo falou lá, só se prostre diante de Deus. Vai ter assim, onde é que está Deus? Deus está aqui. Quando tu se prostra lá no teu quarto, lá, creia na presença de Deus. Tu está na igreja, nós não estávamos aqui, se alguém quisesse se prostrar, pode se prostrar. A gente ora em pé ali, porque nem todo mundo, né? Mas o momento de adoração é o teu particular com Deus. Mas o que se prostra primeiro diante de Deus, em nós, é o nosso coração, o nosso ser. O nosso ser interior se dobra diante de Deus. Porque às vezes tu pode dobrar o joelho, a boca falar e Jesus falar, mas teu coração está longe. Jesus falou que vai ser em vão. Em vão me cultuo, em vão me adoram, porque a boca fala, o corpo fala, né? Mas a mente, o coração está. Jesus falou que aquele culto ali vai ser bom. Vai ser bom. O que é vão? Não valeu de nada. Não valeu de nada. Daí eu digo para vocês, quantas vezes nós oferecemos coisa para Deus que não valeu? Nada. Muitas, né? Que bom que hoje a gente sabe, né, da verdade. Não é bom quando ter conhecimento? Conhecimento não é maravilhoso? Agora tu sabe, se cumpre na tua vida o que está escrito. Se eu oro com. Entende? Se eu louvo. Entende? Mas não, a gente estava que nem um papagaio, né? Só falava, repetia. Não sabia nem que estava cantando. Hoje até tu louva com entendimento. Se tem algum louvor, que tem alguma coisa meio esquisita no louvor, se tu tem entendimento, opa, não, isso aí não vou. Porque tem umas coisas que, né? Que foge da realidade da palavra. Mas está ali. Está ali. Tem um louvor muito conhecido como é que. Tem uns louvor até conhecido, novo, que falam umas coisas assim que tu pensando assim, foge da realidade da palavra. Só que tu canta sem entendimento, tu não sabe o que está falando ali, mas tu acha lindo, maravilhoso e vai embora. Ele é do Jó, que diz que Deus ouviu. Como é que é? Deus me deu, Deus Deus tirou. deu. Deus tirou. Deus me deu, Deus tirou. Não, a Bíblia revela que quem tirou foi Satanás. Quem deu foi Deus. Entendeu? Foi Deus que tirou? Não. Se está falando que foi Deus que tirou, então foi Deus que matou os filhos de Jó? Foi Deus que colocou aquela doença em Jó? Deus permitiu. Foi Deus que... Quem é que fez aquilo ali? Satanás. O Satanás. E quem é que devolveu?
Deus. Se ele tem um ensinamento, tem uma revelação, mesmo se Satanás venha tirar, só tem um que possa restituir tudo, que é Deus. Às vezes Satanás não vem para matar, roubar, destruir, às vezes destrói a felicidade da pessoa, entra uma tristeza na alma. Quem pode restituir de novo aquela alegria e libertar daquela tristeza? Deus. Às vezes o remédio, o dinheiro, o médico, a família, ninguém consegue resolver aquilo ali. Está na alma da pessoa, só Deus. Tem pessoa com câncer aí, com dinheiro já não resolve mais, a medicina não resolve mais. A família já não sabe mais o que fazer. Quem que pode restituir a saúde de novo da pessoa? Deus. Mas quem que tirou? Foi Deus? Não. Se for ferido por Deus, a pessoa sabe, se for ferido por Deus. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ele nos feriu, ele nos sara. Sim. Porque Deus pode. Como Paulo falou lá, o homem que estava atrapalhando a pregação de Paulo, ele falou, filho de Satanás, não para de perverter, né? Os homens. do Senhor. Falou para o homem, fica cego até segunda ordem. O anjo não falou para Jeremias, tu vai ficar mudo. Sim. Tocou, Zacarias. Zacarias. Tocou, ficou, ou não ficou? Ficou. Mas depois voltou. Então, se Deus, de alguma maneira, ferir e tocar, mas ele vai sarar. O pessoal vai entender. Agora, quando é para o diabo quer amar, quer levar à morte. Quer levar à morte. Entenderam, meus irmãos? Amém? Está aí a palavra de Deus. Então, leia. E aquilo que deseja o teu coração, apresenta para Deus. Senhor, eu quero nascer da água do Espírito. Deseja o teu coração ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter experiência com Deus. É algo sobrenatural. O que é sobrenatural? Que não é da natureza desse mundo. Não acontece por causa do mundo. O sobrenatural acontece só por causa de Deus. Por isso não pode ter medo. Deus é Espírito. Tem medo de Deus? O temor a Deus é o respeito dele. Agora, ter medo dele, meu irmão, ora, tem gente que ora até com o olho aberto em casa, com medo que... capaz de eu ver um anjo na minha frente aqui e cair duro. Mas o motivo para ficar de olho fechado, então você pensa... Mas quer orar de olho aberto, não tem problema. Jesus não fala orar de olho fechado ou de olho aberto. Jesus fala de orar. Orar crendo. Ele fala assim, tu orar crendo, tu já recebeu. Essa é a fé que Deus tem. Com coração sincero. Entendeu? Orar crendo que já recebeu. Orar crendo, Senhor, né? O Espírito Santo vai vir sobre mim, eu creio. Eu pedi, Senhor, né? Eu quero ter essa experiência com Deus, não dizer assim, ei, gente, aconteceu comigo. Meu, tu quer ter essa experiência para falar com os outros? Não. Eu tenho que ter essa experiência para ter comunhão com Deus para sempre. Essa é a graça. Essa é a graça. E vai acontecer como que de repente pode acontecer, como aconteceu lá em Pentecostes. De repente eles estavam orando, de repente. Pode estar orando, de repente. Tu pode estar na igreja, tem gente que está naquele momento ali, ó, e está sentindo que algo vai acontecer. Sabe que ela, por medo, o que ela faz? Recua. Trava. Para. Amém? Glória a Deus.